Graça e paz, abençoados. Abençoados, eu me chamo Félix. O meu canal no YouTube é Félix Dizendo o que a Bíblia diz. Se você dá um pulinho por lá e você puder se inscrever lá no canal. Amados, eu quero estar falando nesta hora acerca de um texto que está em Mateus, no capítulo 11, e no versículo 27, que está escrito assim. Versículo 28, irmãos, está escrito assim. Está escrito assim: Vinde a mim, Jesus dizendo, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso é a verdade quando você tem as revelações de Deus nas Escrituras. Mas muitas pessoas, às vezes no sistema religioso, ela vive uma vida de opressão. Ela vai ali pelo convite como se ela estivesse indo para Jesus. Mas na realidade ela vai vivendo alguns períodos ali, alguns tempos, alguns anos, e as mensagens que ela ouve são mensagens que ela vive oprimida, são mensagens que ela está com um fardo ainda mais pesado. Por quê? Porque não levam a verdade do Evangelho. O Evangelho liberta. O Evangelho, a graça de Deus, as boas novas de Cristo, é para nós vivermos alegre e felizes, sabendo que nós estamos com Cristo e nada pode nos tirar essa graça. Aí muitos religiosos, muitos líderes religiosos, alguns não são porque querem oprimir as pessoas, mas muitas vezes oprimem com a própria palavra porque elas também não sabem. E elas também estão vivendo esta opressão aí com medo da vinda de Jesus, com medo do chip, de não sei o que, de não sei o que. E muitas das vezes se prende aí nesses textos lá do Antigo Pacto, ou mesmo que seja nos chamados evangelhos, que são livros históricos, não é? Eu já falei isso em uma outra mensagem. Então ela vive oprimido com medo de tudo. Mas quando ela descobre as verdades, ela sabe que ela não precisa estar oprimida, porque o próprio Jesus cumpre a palavra que ele disse: Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, muitas das vezes, muitos não estão aprendendo, não é de Cristo. Muitos estão aprendendo de muitos líderes religiosos, e você vê que tem muitos líderes religiosos que eles não estão preocupados em levar as verdades de Cristo, mas está preocupado consigo mesmo, com seus achismos, com aquilo que ela vai usufruir, vamos dizer desta forma. Mas quando nós entendemos que na graça é diferente, aí nós entendemos que quando Jesus disse, vinde a mim, que foi naquela época que Jesus não tinha morrido e ressuscitado, Jesus já veio a nós, Jesus já está conosco. Ele está em nós. Vamos ver Colossenses no capítulo 1 e no versículo 27, que está escrito assim, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Está dizendo, é Cristo em vós, esperança da glória. Então, Paulo estava dizendo que havia um mistério, e esse mistério, ele estava oculto de séculos e das gerações. Mas o próprio Deus quis dar a conhecer a nós, os gentios, esta riqueza desta glória. Esta riqueza desta glória é Cristo em nós. A esperança da glória é Cristo em nós. Se alguém diz, Jesus está voltando, eu digo, ora vem, Senhor Jesus. Se alguém fala, mas o chip e não sei o que, eu falo, eu não estou nem aí para chip, eu estou aí, eu estou feliz é porque Jesus está em mim, não estou nem preocupado, esse negócio não vai me atingir. É Cristo que está em mim. Então eu não deixo os falsos vir aí com essas falácias para me oprimir de forma nenhuma, porque eu já sei quem é que está em mim. E nós entendemos que o próprio Espírito Santo, ele testifica o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Está aqui em Romanos, no capítulo 8, e no versículo 16. 8,16 está falando isso para que nós entendamos que o próprio Espírito Santo nos
nos diz que nós somos filhos de Deus. Está escrito assim, ó, e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus. Nós temos a testificação do próprio Espírito Santo. Então nós somos filhos de Deus porque nós não recebemos o espírito de escravidão, para nós estarmos outra vez em temor. E muitos aí, amados, estão muito aí em temor, temerosos, como eu já disse antes, com medo da vinda de Jesus, com medo do chip, com medo de não sei o quê, com medo do diabo, com medo de... E muitos ainda têm muito mais medo de Deus. Não tem nenhuma reverência, não é medo. Muitas das vezes só estão nesses lugares dizendo que é a casa de Deus porque estão com medo de Deus. Mas a casa de Deus, na realidade, somos nós. Nós não estamos com medo, nós amamos a Deus. Nós fazemos as coisas, procuramos fazer as coisas corretas porque nós amamos a Deus e sabemos que Ele está em nós. Isso é a garantia da glória. Então veja que o próprio texto, no versículo 16 aqui de Romanos 8, diz que o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, letra maiúscula Espírito Santo, testifica o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então nós não temos aí esse espírito de temor, nós não estamos aí com esse temor, porque nós não recebemos o espírito de temor, nós recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai, no qual clamamos Pai. Então é isso que é a garantia da nossa vitória. Nós temos aí esta garantia, o próprio Espírito Santo, que testifica que nós somos filhos. E se nós somos filhos, nós somos o quê? Logo herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então é a garantia, abençoados, que nós temos. Tem coisas que nós nem sabemos como pedir, como falar com Deus, mas no versículo 26, Romanos 8, 26, diz assim, ó, e da mesma maneira também o Espírito, que é o Espírito Santo, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos nem o que havemos de pedir como convém, mas o próprio Espírito Santo, ele ajuda o quê? Nas nossas fraquezas. Nós temos as nossas fraquezas, mas quem nos ajuda nas nossas fraquezas é o Espírito Santo. Você é ajudado pelo Espírito Santo. Então, abençoados, nós precisamos entender que o sistema religioso muitas das vezes esconde essas verdades de nós. E é necessário que haja na nossa mente esse entendimento que nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós não estamos oprimidos. Jesus disse lá naquela época, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então eles aqui aprenderam de Jesus, eles não ficaram oprimidos, mesmo que no ano 70 aconteceu toda aquela tragédia, de invadir, derrubar o templo e tudo aquilo, mas eles não estavam oprimidos porque eles tinham ido a Jesus. E hoje nós não estamos oprimidos porque Jesus está em nós. Tá certo, abençoado? Esta é a mensagem desta hora, que Deus continua abençoando as vossas vidas. Não esqueça de deixar aí o seu like, não é? E também de você que não é inscrito, se inscrever aí no canal. Eu peço mais uma vez. E que Deus continue abençoando as vossas vidas. Graça e paz.